Olá, pessoal! Nós vamos hoje iniciar a aula de física falando de dilatação linear. Deixa eu me apresentar, meu nome é Carlos e eu vou ajudar a professora Gislane nessa aula de hoje. É simples calcular a dilatação linear. Primeiro, o que é uma dilatação linear, né? Se eu tiver uma barra de material sólido, dilatação linear é aquela que acontece no seu aumento ou redução do comprimento. Então, por exemplo, se eu tiver esse material aqui, uma tesoura, se ela for aquecida, ela vai dilatar, vai aumentar de tamanho. Se ela for resfriada, ela vai diminuir de tamanho, tá? Então, para poder calcular a dilatação linear, é simples, posto que basta utilizar a fórmula ΔL é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica Δθ. Aqui, o ΔL significa a variação do comprimento. O L0 é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. E o Δθ é a variação da temperatura. E uma forma de compreender melhor esse cálculo é exemplificar uma ocorrência prática. Imagine trilhos de um trem para poder aplicar neles a incidência de dilatação térmica. Quando os vagões ali transitam, a temperatura sobe em alguns graus. Com isso, os átomos se agitam e o ferro se expande, só que os trilhos não entortam, posto que há entre eles propositais espaços para aumentar o seu volume, ou seja, é por isso que nos trilhos do trem não são grudados, há um pequeno espaço que eles possam dilatar. Muito bem. Coeficiente de dilatação linear. A dilatação linear, então, como eu disse, é a variação de uma dimensão que ocorre somente em corpos sólidos, em decorrência do calor. Isso se dá, por exemplo, em barras, nos fios, e essa dilatação cresce conforme o aumento da temperatura, posto que é um crescimento proporcional. Se houver redução de temperatura, ele vai diminuir de tamanho. Mas não é só isso. De acordo com o material que entra na composição do corpo, a dilatação pode se alterar. Por esta razão, é essencial conhecer os coeficientes envolvidos no processo. Isso porque são tais coeficientes que determinam o aumento de volume dos materiais. Eu tenho aqui alguns exemplos. Exemplos de valores de coeficiente de dilatação. Para o alumínio, 2,4 10 a menos 5. Para o latão, 2 vezes 10 a menos 5. Para a prata, 1,9 10 a menos 5. Para a água, 1,3 10 a menos 4. Para o mercúrio, 1,8 10 a menos 4. E assim por diante. Então aqui tem alguns coeficientes que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. É importante ter uma noção de como varia a dilatação dos materiais quando expostos ao calor. O aço é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6. Do concreto, 12 vezes 10 elevado a menos 6. Do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6. Do chumbo, 27 vezes 10 a menos 6. Do cobre, 17 vezes 10 a menos 6. Mais exemplos são o ferro, são 12 vezes 10 elevado a menos 6. Do vidro, 8 vezes 10 elevado a menos 6. E do vidro pirex, 3,2 vezes 10 também elevado a menos 6. Então, muito bem. Nos exemplos do chumbo, é que o que tem coeficiente mais elevado, entretanto, o que dilata menos é o pirex, porque tem um coeficiente menor. Embora a dilatação linear seja mais estudada e aplicada em provas, no caso dos nossos modelos aqui, podem ocorrer também outros tipos de dilatação térmica. Elas podem ser de dois tipos, quais sejam dilatação superficial e volumétrica. Nós vamos estudar primeiramente a dilatação linear. A dilatação superficial vai ser aquela que tem a dimensão interferida, ou seja, aumenta dos dois lados, depois sim aumenta a área, e então comprimento e largura. Já na dilatação volumétrica, a dimensão interfere no comprimento, na largura e também na profundidade, tá? Então, muito bem, vamos fazer alguns exemplos aqui. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 60 Celsius. Então, vamos começar a colocar as informações. Olha só. Eu tenho uma variação de 10 a 60. Então, o meu Δθ vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Nesse caso, meu Δθ vai ser... Ele começou aos 10 e terminou aos 60. Então, é 60 Celsius menos 10 Celsius. De forma que o meu Δθ vai ser 50 graus Celsius. Próxima informação. A próxima informação me diz o seguinte. Sabendo-se que a barra aos 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros, é sinal que o meu L0 é de 10 metros, porque é quando estava na temperatura inicial.
E o coeficiente de dilatação do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 6. Então, olha lá. O coeficiente, que é o alfa do ferro, meu alfa, ele é 1,2 vezes 10 a menos 6. Celsius elevado a menos 1. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram. Bom, então vamos lá. Quero calcular o ΔL. O ΔL, pela fórmula, ele é L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, o ΔL vai ser L0, 5 metros, vezes o alfa. O alfa é 50 Celsius, vezes 1,2, que é o delta, que é o... Eu coloquei invertido aqui, né? Deixa eu corrigir para não ficar... O alfa, na verdade, aqui é 1,2 vezes 10 a menos 6 Celsius elevado a menos 1, vezes, aí sim, o Δθ, que é 50 Celsius. Muito bem. Na multiplicação aqui, esse Celsius a menos 1 cancela com esse Celsius, né? Por conta que bases iguais, conserva a base sobre o expoente, aqui o expoente tira 1, aqui é menos 1, dá 0. Então, o meu ΔL vai ser 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Pode usar a calculadora dessa conta, né? 5 vezes 1,2, 10 a menos 6 vezes 50. Resposta 3 vezes 10 a menos 4 metros, ou 0,0003 metros. Essa aqui, então, é a variação de dilatação que foi pedido. E a última pergunta é comprimento final. O comprimento final é o L0 mais o ΔL. Então, esse aqui é o comprimento final, LF. Para calcular ele, eu posso então colocar que o LF é 5 metros mais 0,0003 metros. Logo, o LF é 5,0003 metros. Tranquilo? Vamos fazer o próximo exemplo. Uma barra de 10 metros de alumínio. Então, 10 metros, L0. Já foi dado, vou colocar aqui, né? 10 metros. Se eu começar a anotar as informações conforme elas vão aparecendo, fica mais fácil. Uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, ou seja, temperatura inicial, T0, é de 20 graus Celsius. Fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada a 40 graus Celsius. Então, a temperatura final é 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é o alfa, é 22 vezes 10 a menos 6 Celsius elevado a menos 1. Calcule a dilatação sofrida pela barra. Bom, o que eu preciso calcular? O Δθ. O Δθ é temperatura final menos temperatura inicial. O Δθ vai ser 40 Celsius menos 20 Celsius. O Δθ vai ser 20 Celsius. Ele quer a dilatação, então ele quer o ΔL. O ΔL, na verdade, vai ser, de acordo com a fórmula anterior, né, que nós tínhamos, ó, L0 vezes alfa Δθ. L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, o ΔL vai ser L0, 10 metros, vezes o alfa, 22 vezes 10 a menos 6 Celsius elevado a menos 1, vezes Δθ, que é 20 Celsius elevado a primeira. De novo aqui, né, na multiplicação, as unidades se cancelam. Eu vou multiplicar, o meu ΔL vai ficar igual, usa a calculadora, 10 vezes 22 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 20. Resposta 4,4 vezes 10 a menos 3 metros, ou 0,0044 metros. Expoente 10 a menos 3 na casa 3 vírgulas, né? A vírgula estava aqui, 1, 2, 3, tá certo? Então, tá lá a resposta.
E vamos fazer mais um último exercício. A extensão de trilhos de ferro sofre dilatação linear. Calcule o aumento de comprimento de 1.000 metros. L0, 1.000 metros. Dessa ferrovia sofre ao passar de 0 para 20. Então já vou calcular o delta-delta. Delta-θ é de 20 Celsius, que é o último, menos 0 Celsius, que é o inicial. Então, meu delta-θ é de 20 Celsius. E o coeficiente linear de dilatação do ferro é 12, o alfa é 12 vezes 10 a menos 6 Celsius elevado a menos 1. Portanto, ele quer saber a extensão de trilhos, calcule o aumento de comprimento, só o ΔL, não quer saber o comprimento final, tá certo? ΔL é L0 vezes alfa vezes delta-θ. Então, ΔL é L0, 1.000 metros, vezes o alfa, que é 12 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, vezes variação de temperatura, 20 Celsius. Novamente, Celsius a menos 1 cancela com Celsius, e o ΔL vai ficar igual a 1.000 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 20. Resposta 0,24, na verdade 2,4 vezes 10 a menos 1 metros, ou 0,24 metros. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui são 3 exemplos. A professora Geslane vai passar mais alguns exercícios para vocês poderem aprender e resolver. E foi um prazer imenso poder ter compartilhado esse momento de aprendizagem com vocês e que vocês tenham sucesso na resolução dos exercícios, ok? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.